iniciar hoje o treinamento do módulo Assistência Técnica. Esse treinamento ele é dividido em duas etapas, sendo que o primeiro nós vamos passar por todas as tabelas que o Ilux utiliza durante o processo de emissão, de geração, de tratamento da ordem de serviço. E no segundo treinamento nós vamos passar por todo o processo de geração da ordem de serviço, desde a abertura até o fechamento. Bom, vamos iniciar aqui então o treinamento do módulo Assistência Técnica. A gente vai iniciar então pela parte de cadastros e o primeiro passo para iniciar o treinamento é a gente passar pelo cadastro dos atendentes e dos técnicos, ok? Então a gente vai aprender a cadastrar os técnicos que fazem o atendimento das ordens de serviço e também os atendentes, que é aquela pessoa na sua empresa que faz a abertura da ordem de serviço no sistema, né? Normalmente via telefone ou recebe a solicitação via e-mail do cliente e faz a abertura da OS. Bom, a gente está aqui no módulo Assistência Técnica, a gente vai vir em Arquivo, Tabelas, Atendente/Suporte. E é aqui que a gente vai fazer o cadastro dos atendentes e dos técnicos. Clicando nessa opção, o Ilux vai abrir essa nova tela, onde a gente vai poder clicar em Incluir e vai definir um nome para o técnico. É possível que você vincule a esse registro um usuário. Então, se o técnico, ou o atendente que você está incluindo, ele possui um usuário de acesso ao sistema, você pode vincular qual usuário que ele utiliza. Em seguida tem as informações de endereço do técnico ou do atendente. Então a gente vai preencher aqui com as informações de endereço dele. O e-mail, tem as informações de telefone, você pode vincular um telefone fixo, um celular e um Nextel, se a empresa utiliza. Aqui embaixo a gente tem a opção de ausente, para indicar se o técnico está ausente da empresa, ou seja, se ele de repente está em férias ou está de licença, se ele pode ser utilizado ou não, ok? Também temos aqui o tipo de registro. O tipo de registro é o que vai definir se esse cadastro que você está realizando ele é referente a um atendente ou a um técnico, ok? Então a gente tem aqui os tipos operador e suporte técnico. O operador é o atendente, é a pessoa que faz a abertura da ordem de serviço no sistema. E o suporte técnico é o técnico que faz o atendimento da ordem de serviço. Ok? Então é aqui que você vai diferenciar se o cadastro que você está realizando é referente a um técnico ou a um atendente. A gente vai marcar aqui como suporte técnico. Logo ao lado a gente também tem as informações de valor da hora do técnico e valor do quilômetro percorrido. Essas informações são importantes que sejam preenchidas, para que durante o atendimento, durante a inclusão dos atendimentos na ordem de serviço, o Ilux possa calcular corretamente o valor do atendimento. Então aqui você vai colocar o valor que é cobrado por hora do técnico e o valor do quilômetro percorrido. Você também tem as opções de cobrar hora cheia no atendimento e de cobrar tempo de viagem no atendimento. Marcando a opção de cobrar hora cheia no atendimento, o Ilux ele vai cobrar o valor cheio independente do tempo de atendimento que foi realizado. Então, se o tempo for de 1h20, por exemplo, ele vai cobrar o valor cheio referente a 2 horas. Ele vai sempre cobrar o valor cheio do atendimento. E o cobrar tempo de viagem no atendimento é utilizado para que você possa cobrar o tempo de viagem, o tempo percorrido ali pelo técnico, da empresa até o cliente, também no atendimento. Aqui em cima a gente tem o box de status ativo e inativo, ele indica se esse registro ele está ativo na sua empresa, se você pode utilizar ele. Então, normalmente
só é desmarcado aqui quando o técnico não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa, né, ou o atendente não faz mais parte do quadro de funcionários. Tá? Isso faz com que esse registro não apareça mais em nenhum local para ser utilizado. Então aqui o cadastro é bem simples, né? A gente só tem que tomar cuidado na hora de preencher aqui o tipo do registro, para definir se ele é um atendente, né? Se ele é a pessoa que abre as ordens de serviços, ou é um cadastro referente a um técnico, né? Que faz os atendimentos técnicos das ordens de serviço, ok? Então aqui a gente aprendeu, ó, aqui ele informou que já tem um cadastro relacionado ao usuário suporte, né? Então ele não deixa eu vincular mais de um registro ao mesmo usuário, tá? Então aqui eu só vou desvincular para poder salvar esse cadastro. Então aqui é bem simples, né? A gente aprendeu aqui a cadastrar os técnicos e cadastrar os atendentes, ok? Mais para frente a gente vai relacionar os técnicos ali com os equipamentos, os territórios, né? A gente vai ver detalhado mais aí para frente. Então, o próximo cadastro que a gente tem que acertar é o cadastro do supervisor. Então a gente vai vir aqui em arquivos, tabelas, supervisor. É aqui onde a gente vai fazer o cadastro dos supervisores, né? Dos coordenadores, né? Dos gerentes da área técnica, né? Então aqui é bem simples, você vai clicar em incluir, vai informar aqui o nome do supervisor e vai informar o e-mail desse supervisor. E vai salvar. O cadastro é bem simples, ok? Você pode incluir aqui no cadastro do supervisor uma lista para envio de OS, ok? Uma lista de e-mail para envio de OS. Então, toda vez que você faz uma abertura de ordem de serviço, né, se estiver marcado lá na configuração, que é para enviar um e-mail também para o supervisor, além de mandar para esse e-mail do supervisor, ele vai mandar um e-mail para essa lista de e-mail que você tem aqui cadastrado no supervisor, ok? O cadastro do supervisor também aqui é bem simples e ele vai ser utilizado para vincular na próxima tabela que a gente vai visualizar, que é a tabela de território. Então a gente vai vir aqui em arquivos, tabelas, território. É aqui nesse local onde a gente vai cadastrar os territórios de atendimento da empresa, né? Então, normalmente, nossos clientes eles dividem, né, a sua área de atendimento, né? Define regiões específicas para qual cada técnico realiza atendimento, ok? Então, por exemplo, né, aqui em Santa Catarina, a gente está na cidade de Florianópolis e a gente pode dividir a área de atendimento, né, os territórios como ilha, continente, né, ou sul, norte, tá? Então é aqui onde você vai fazer esse cadastro, tá? Então aqui a gente vai clicar em incluir, vai informar um código, né? Deixa eu ver aqui qual é o último código informado. Ok. Então a gente vai informar um código, vai colocar o nome do território, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui região sul. Vou informar quem é o supervisor desse território, né? Quem cuida dos atendimentos desse território. Então, vou selecionar aqui o supervisor que a gente acabou de incluir. E vou salvar. Dessa forma, o território já está pronto para ser utilizado. Agora a gente precisa incluir dentro desse território quais técnicos podem fazer atendimento nesse território. Então, vou clicar aqui em incluir técnico. E na tela que o Lux vai abrir, eu vou selecionar o técnico que pode fazer atendimento para esse território. Selecionei o técnico. O box de definir como suporte técnico principal, ele sempre vai vir marcado para o primeiro técnico que a gente fizer a inclusão. Ok? Então, o primeiro técnico que você incluir, se o território não tem nenhum técnico, né, já vai ser definido como principal. Confirmo. E o técnico vem aqui para a lista de técnicos que podem fazer atendimento para essa região que a gente cadastrou, né, para esse território. Para incluir novos técnicos é só repetir o procedimento. Clico aqui em incluir técnico, seleciono o próximo técnico disponível, né? Agora eu posso marcar ou desmarcar aqui a opção de definir como técnico principal.
e confirmo. Dessa forma, o Ilux vai montando aqui uma lista com todos os técnicos que podem fazer atendimento para essa região, ok? Então, bem simples fazer aqui o cadastro do território, tá? Então, como o Ilux ele trabalha com essa divisão por território, né? Ele define quais técnicos podem atender qual território. Então, é necessário que a gente vincule no cadastro do equipamento a qual território esse equipamento pertence, né? Em qual território ele se encontra, né? Dessa forma, o Ilux vai identificar quais técnicos podem fazer atendimento para esse equipamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no cadastro do equipamento. E aqui na primeira tela, a gente vai vir aqui no campo território e vai informar para o Ilux em qual território se encontra esse equipamento. Então, vai ser dessa forma que o Ilux identifica quais técnicos podem atender esse equipamento quando ele necessitar de um atendimento técnico, né? Quando for feita uma abertura de OS para esse equipamento. Inclusive é uma das situações mais comuns acontecerem, né? Que a gente recebe bastante chamados de suporte quanto a isso, né? No momento de abertura da OS, não aparece nenhum técnico disponível lá para seleção, tá? Quando acontece esse tipo de situação é justamente porque ou no cadastro do equipamento está vinculado o território nenhum, né? Dentro do território nenhum você não tem nenhum técnico cadastrado, ou o território para qual ele está cadastrado não possui nenhum técnico ainda vinculado. Okay? Então, é bem comum acontecer esse tipo de situação, a gente recebe bastante chamados aí quanto a isso. Bom, aproveitando que a gente está aqui no cadastro do equipamento, a gente já pode verificar outras questões aqui relacionadas à ordem de serviço, né? Que a gente vai utilizar bastante. Tá? Então, aqui na aba Outras Informações, a gente tem a prioridade de atendimento. A prioridade de atendimento basicamente é o SLA de atendimento, né? É aqui que a gente vai definir o tempo de atendimento para esse equipamento, né? Então, a partir da abertura da ordem de serviço, em quanto tempo esse equipamento tem que receber o atendimento técnico, né? Tem que receber o primeiro atendimento. Então, é aqui que você vai definir o SLA, né? Quanto tempo ele tem que ser atendido. E ao lado você define os períodos de atendimento. Então o Ilux ele divide aqui em dois períodos, né? Normalmente manhã e tarde, onde você define aqui o início de atendimento, né? Quando que a sua empresa inicia os atendimentos, a hora inicial e final, e para o segundo período a hora inicial e final. Nesse caso a gente marcou aqui das 8 às 12 e das 14 às 18. Com essas informações bem definidas, você também pode marcar aqui a opção de considera horas úteis e considera dias úteis, né? Então o Ilux ele vai fazer o controle do tempo de atendimento utilizando o tempo de atendimento informado aqui no primeiro campo e de acordo, né, com as opções considera horas úteis e considera dias úteis, ele vai verificar o período de atendimento. Então se eu marco aqui considera horas úteis e o meu tempo de atendimento é de 12 horas, ele só vai contar para o prazo de atendimento as horas que constam aqui dentro do primeiro período e dentro do segundo período. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um tempo de atendimento aqui de 6 horas, né, e eu abro aqui o atendimento às 8, se eu desmarco o considera horas úteis, ele vai considerar 6 horas corridas, né, a partir das 8 até as 18. Né? Então, ficaria o atendimento aqui no máximo até as 14 horas, né? Que daí fechariam as 6 horas de atendimento. Então, se eu abro uma ordem de serviço onde não considera horas úteis, né, para o tempo de atendimento do equipamento, levando em consideração aqui o meu tempo de 6 horas e a abertura da ordem de serviço exatamente às 8 horas da manhã, esse equipamento ele precisa receber o atendimento até as 14 horas da tarde. Né? Se eu desmarco aqui, se eu marco, aliás, a opção considera horas úteis, ele vai contar essas primeiras 4 horas que eu tenho aqui das 8 até as 12, não vai considerar esse período que eu tenho das 12 até as 14, ele vai contar o tempo de atendimento a partir das 14 até as 16, para fechar as 6 horas do tempo de atendimento. Então, se ele considera horas úteis, ele não conta o que eu tenho aqui entre os períodos, né? Inclusive, se o tempo de atendimento for maior que 24 horas, né? Por exemplo, se eu coloco 36 horas,
e eu marco aqui o considera horas úteis, ele só vai considerar as horas úteis dentro desses períodos, ok? Mesma coisa para o considerar dias úteis, né? Então, se o meu tempo de atendimento aqui for maior que 24, né, e no dia seguinte, por exemplo, for um feriado ou for um final de semana, ele não considera esse dia para a contagem do tempo de atendimento. Outra opção que a gente tem aqui dentro do cadastro do equipamento, na guia Outras Informações, é o solicitar cliente na abertura da OS. Tá? O que essa opção faz? No momento da abertura da ordem de serviço, por padrão, o Ilux ele pergunta para você se você quer utilizar o endereço do cliente, né, ou o endereço de instalação do equipamento. Né? Se você seleciona do cliente, ele utiliza o cliente que está aqui no topo do cadastro do equipamento. Se você utiliza instalação do equipamento, o Ilux vai utilizar o cliente que tem aqui na parte inferior, que é o cliente de entrega e instalação. Okay? Porém, com essa opção marcada, de solicitar cliente na abertura da ordem de serviço, no momento que você confirma a abertura, o Ilux ele pede para você confirmar para qual cliente você está abrindo a ordem de serviço. Tá? Dessa forma, você tem a possibilidade de abrir a ordem de serviço para um terceiro cliente, um que não seja nem o cliente que está aqui cadastrado no topo do equipamento, né? E nem como de instalação. Tá? Você tem a possibilidade de selecionar um terceiro cadastro para utilizar na ordem de serviço. Outra opção importante que a gente tem aqui no cadastro do equipamento é a garantia do equipamento. Tá? Então, aqui no botão garantia é onde a gente vai cadastrar a garantia do equipamento. Então, é importante que a garantia do equipamento ela esteja correta, né? Para que o Ilux não bloqueie o envio de suprimentos para o equipamento. Né? Ele tem que ter a garantia informada para que no momento da abertura da ordem de serviço, né, caso seja necessário enviar algum item a preço de custo, né, para o cliente, para cobrir uma garantia, é necessário que a garantia esteja válida, né, esteja no prazo de garantia, para que o Ilux não faça nenhum bloqueio que não fosse necessário. Tá? Aqui nessa tela de garantia é bem simples de utilizar. Tá? O que é necessário mesmo é a gente informar o tipo de garantia e a data inicial e final. Aqui ele informou garantia do produto não localizado. Tá? Isso porque a gente ainda não informou a garantia desse produto. Né? Então, vamos voltar aqui para a tela anterior só para a gente entender. Aqui no cadastro do equipamento a gente vincula qual produto esse equipamento é referente lá no seu estoque. Né? Então, quando você faz a compra do equipamento, você recebe a nota fiscal, você cadastra o produto que vem na nota fiscal lá na sua carteira de produto e dá a entrada da nota fiscal dentro do sistema. Né? Então, aqui a gente vinculou o produto 2135. Ok? Para que a gente possa informar a garantia do equipamento, também é necessário que tenha a garantia do produto. Ok? Então, vamos lá cadastrar a garantia do produto. Então, a gente tem aqui o produto 2135. Vamos vir aqui em Arquivo, Tabelas, Garantia do produto. É aqui onde a gente vai informar a garantia do produto. É só clicar em Incluir. Vamos selecionar aqui o produto, o 2135. E o Ilux te dá a possibilidade aqui de informar a garantia de fábrica, de distribuidor, de revenda, de peça e de serviço. Como a gente vai utilizar aqui só a garantia de revenda, vou colocar aqui um número de dias para garantia. Tá? O que ficar 0 aqui, ele desconsidera, ele entende que ele não possui essa garantia. E vamos salvar. Nessa mesma tela, você também pode cadastrar as garantias dos outros produtos, né? Dos toners, dos suprimentos, né? Dos acessórios. Então, vamos cadastrar aqui e simular, né? Aproveitar que a gente já está nessa tela. E vamos colocar aqui a garantia de um toner, por exemplo. Né? Vou selecionar aqui um toner. Então, selecionei um toner. E vou informar que ele tem uma garantia aqui de revenda de 90 dias. E que ele possui uma durabilidade de até 10.000 páginas. Então, já coloco ali a durabilidade. Tá?
É importante também que você tenha cadastrado a garantia dos produtos, né, para que o Ilux possa fazer o controle dos envios de suprimentos lá na hora de a gente fazer o envio, né, do toner. Né? Ele vai verificar ali se realmente já está na hora de você enviar ou não esse toner, né, quando o cliente faz a solicitação. Assim ajuda no controle, né, para ver se o cliente não está fazendo mau uso, né, dos suprimentos que você está enviando. Tá? E é só salvar. Tá? Nesse caso já existe uma garantia vinculada para esse produto, né? Então por isso que ele não está deixando aqui a gente salvar. Tá? O que eu vou fazer? Vou cancelar, vou procurar aqui esse toner, esse aqui mesmo. E ele já estava vinculado aqui com uma garantia de 30 dias e durabilidade de 1000 páginas. Né? Só vou alterar aqui para colocar um pouco mais. Então é aqui que você cadastra a garantia dos produtos, dos equipamentos. Né? Lá onde a gente estava vendo no equipamento é a garantia específica daquele equipamento, né, para que você possa informar quando que inicia a garantia dele e quando finaliza, ok? Então, agora que a gente já tem a garantia do produto informado, eu vou poder selecionar aqui a garantia de revenda, que foi a que a gente cadastrou, né? Vou colocar aqui a data inicial da garantia. Então, vou colocar aqui o dia de hoje. Como a garantia é de 90 dias, vou colocar aqui até... Opa! Cadê aqui dia 17? 90 dias. Opa! Faltou um mês aqui de diferença, né? Então aqui eu tenho uma garantia informada de 90 dias para esse equipamento. Né? O restante aqui das informações, elas não são obrigatórias. Tá? Você preenche se houver necessidade da empresa de repente fazer um controle mais detalhado da garantia do equipamento. Tá? Mas não é obrigatório. É só a gente salvar. E o Ilux gravou a garantia para esse equipamento. Né? Se a gente utilizar aqui as teclas de navegação, a gente pode informar a garantia dos outros equipamentos. Ok? A outra opção aqui que a gente pode utilizar, né, que o Ilux utiliza para fazer o controle das aberturas de ordem de serviço, que é a opção equipamento vendido pela empresa. Okay? Se essa opção aqui estiver marcada, né, ela indica que o equipamento que está vinculado para o cliente, né, ele foi vendido pela empresa para o cliente. Tá? E se essa opção estiver marcada, o equipamento não vai aparecer para a abertura de ordem de serviço. Ok? Então é importante, né, se você não estiver encontrando o equipamento para fazer a abertura de ordem de serviço, se essa opção aqui estiver marcada, né, equipamento vendido pela empresa, o equipamento realmente não vai aparecer para abertura de ordem de serviço. Ok? Vamos salvar aqui o registro. E agora a gente tem vinculado para esse equipamento, né, um território, onde a gente indica quais técnicos fazem parte desse território. Aqui na guia de outras informações a gente definiu a prioridade de atendimento, né? Só vou mudar aqui essa prioridade, deixar um pouco menor, para a gente poder utilizar depois. E a gente também viu aqui as informações de solicitar cliente na abertura, equipamento vendido pela empresa e também como cadastrar, né, a garantia dos produtos e específico do equipamento. Okay? Com isso a gente pode passar para as próximas tabelas, que já são mais relacionadas ali à própria ordem de serviço. Então vamos passar aqui para a tabela de tipos de ordem de serviço. A gente vai vir aqui em arquivos, tabelas, tipos de ordem de serviço. Então as próximas tabelas que a gente vai verificar são relacionadas ali à própria ordem de serviço, né? Então, vamos começar aqui pela tabela de tipo de ordem de serviço, ok? A tabela de tipo de ordem de serviço, ela vai definir o tipo de chamado que você está abrindo, ok? Então, vocês podem criar quantos tipos de ordem de serviços forem necessários, né? Para poder suprir, né, a necessidade de controle aí da empresa quanto aos chamados que estão sendo abertos. Então, aqui a gente tem alguns, né, já cadastrados na base, como atendimento avulso, atendimento para contrato, atendimento web, instalação de equipamento, instalação de software,
ordem de serviço para retirada de equipamento. Então vocês podem criar quantos tipos de OS forem necessários, ok? Aqui no tipo de ordem de serviço a gente também tem o formulário. O formulário ele é o layout que vai ser utilizado para a ordem de serviço. Tá? O Ilux ele tem muitos formulários, tá? Então ele tem aqui num total de 18 formulários atualmente. Tá? Vocês podem verificar qual formulário se adequa melhor à necessidade da empresa. Okay? Caso não tenha nenhum que se adeque, né, às necessidades aí da empresa, vocês podem solicitar uma customização de relatório. Né? Tomem como base, né, algum desses modelos, identifiquem ali quais mudanças são necessárias para que supram, né, a necessidade, e a gente pode mandar para o desenvolvimento, né, fazer a customização, ok? Depois eu vou mostrar ali para vocês um local onde vocês podem gerar somente o layout, né, para visualizar. Acredito que seja bem interessante, né, de visualizar o layout antes mesmo de abrir a ordem de serviço, ok? Bom, aqui no tipo de ordem de serviço a gente também tem o tipo de chamado. Né? Aqui o tipo de chamado é para controle de relatório, né, onde você tem os tipos de chamado externos e os tipos de chamado interno. Né? Os externos é para quando o técnico vai lá no cliente fazer o atendimento. Né? E o interno é para os chamados normalmente de laboratório, né? Quando o equipamento vai para o laboratório da empresa. Né? O conserto é feito na própria empresa. Ok? A gente também aqui tem uma opção bem importante que é o necessita liberação para atendimento da OS. Tá? O necessita de liberação para atendimento da OS, ele é uma opção que vai bloquear a inclusão de atendimentos ou mesmo de manutenção da ordem de serviço enquanto ela não for liberada por um supervisor, né, o coordenador, gerente de área técnica. Ok? Então, por exemplo, se eu faço uma abertura de ordem de serviço para aqui, atendimento avulso, por exemplo, né, que são contratos, são equipamentos que você não tem contrato, tá? Então aqui está marcado que precisa de liberação. Então eu faço a abertura da ordem de serviço, tá? A ordem de serviço ela é aberta, só que ela não pode passar para a próxima etapa, que seria de atendimento ou de manutenção, enquanto um supervisor, né, um coordenador, um gerente, não fizer a liberação de atendimento dessa ordem de serviço. Ok? Então, dessa forma, você tem um controle, né, específico para quais tipos de ordem de serviço já podem receber atendimento imediato e quais ordens de serviço precisam passar por uma aprovação para atendimento. Ok? Aqui embaixo a gente tem novamente um campo de prioridade de atendimento. Tá? Por que isso? Né? Por padrão, o Ilux ele busca as informações do SLA, né, as informações de prioridade do atendimento do equipamento. Mas você pode ter um tipo específico de abertura de chamado, né, de repente um tipo de chamado mais urgente, onde você precisa de um tempo de atendimento diferenciado. Né? Então você pode marcar que para esse tipo específico de ordem de serviço, o tempo de atendimento é diferente. Né? Ele tem um tempo de atendimento diferenciado. Então, por exemplo, se é um tipo de ordem de serviço onde o atendimento ele precisa ser muito urgente, eu posso colocar aqui para ele utilizar a configuração do atendimento. E aquele nosso equipamento que a gente utilizou, né, era de 6 horas. Eu posso colocar aqui que o tempo de atendimento para esse tipo de chamado fosse de 3 horas. Tá? Então, se está marcado aqui no tipo de ordem de serviço a opção utiliza a configuração do atendimento, o Ilux não vai olhar para o atendimento, para o SLA que está lá no equipamento, ele vai olhar para esse que está aqui no tipo de ordem de serviço. Tá? E se tiver desmarcado, ele desconsidera essas informações e olha somente o que está lá no cadastro do equipamento. Ok? Temos também aqui uma observação, né? Uma observação padrão para que seja colocado no rodapé da ordem de serviço. Então você pode colocar aqui uma observação padrão e sempre que você utilizar esse tipo de ordem de serviço para fazer uma abertura de OS, né, já vai sair com essa observação aqui no rodapé. Ok? Vamos salvar aqui, vamos marcar esse utiliza a configuração, vamos salvar e o registro está salvo. Okay? Então aqui vocês podem cadastrar quantos forem necessários, tá? Não há limite para a quantidade
de registros que podem ser incluídos aqui no tipo de ordem de serviço. Tá? Vamos mostrar aqui onde vocês visualizam os relatórios, né? Seria importante antes de iniciarem realmente as aberturas. Tá? Ó, eu fui aqui na opção ordem de serviço, depois eu fui na opção relatório e em seguida na opção modelo de formulário. Ó, aqui eu posso visualizar os modelos. Tá? Então, vou selecionar aqui a empresa e vou selecionar o modelo que eu quero visualizar. Tá? Então, vou selecionar aqui o modelo 1, por exemplo, tá? E vou mandar gerar. E o Lux vai mostrar na tela para você o modelo desse formulário. Né? E você pode visualizar aqui todos os modelos. Aí ver qual se adequa melhor à necessidade da empresa. Ok? Se houver necessidade, né, a gente pode customizar o formulário, né, basta que solicite a customização, né, indique quais mudanças são necessárias para se adequar. A gente até pede, né, que utilizem como base alguns dos modelos já existentes, né, e fica mais fácil aqui para a gente identificar e trabalhar nessas mudanças. Bom, vamos passar aqui para a próxima tabela, que é a tabela de tipos de status. Então vamos vir aqui em arquivos, tabelas, tipos de status. Os tipos de status eles vão definir, né, em qual o status da ordem de serviço. Tá? O Ilux ele trabalha com 4 tipos de status: manutenção, pendente, cancelado e concluído. Tá? Então trabalha aqui com esses 4 grupos. Vou apertar F2 aqui só para a gente poder abrir o módulo de visualização como grade, né? É um outro módulo de visualização. E aqui a gente pode visualizar cada grupo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o grupo de cancelados, né? Então tem aqui o status de cancelado pela revenda, cancelado pelo cliente, né? Os status de manutenção, está em manutenção por atendimento em contrato, né? Os status de concluído, tenho aqui concluído visita, concluído via telefone, né? Os status de pendente, né? Tenho aqui pendente de peça, pendente de ponto de rede, pendente de energia, instalação. Tá? Então, posso cadastrar dentro de cada grupo os status para controle, né, da ordem de serviço. Ok? Então, aqui no atendimento, por exemplo, né, poderia criar aqui atendimento em contrato, mas poderia também criar atendimento em cliente, né, quando o atendimento é realizado lá no cliente, atendimento em laboratório, né, para indicar que está em manutenção no laboratório, né. Então posso criar aqui quantos status forem necessários para cada grupo. Tá? A única orientação que a gente passa aqui quanto a criar esses registros, né, seja que o código do registro você informe com a letra inicial do tipo do status. Né? Então, por exemplo, aqui o meu status de manutenção que eu tenho M1. Se eu fosse criar um próximo status, eu colocaria M2. Isso só para poder ficar mais organizado, né, esses registros, né, para depois não ficar muito bagunçado. Tá? Então, por exemplo, colocaria aqui M2 e colocaria aqui o nome atendimento em laboratório. Aí deixo o status como manutenção. E salvo esse registro. Dessa forma aqui dentro da tabela, né, fica mais organizado. Tá? E aqui também não há limite, né? Vocês podem criar quantos status desejam para manutenção, quantos status desejam, né, para pendente, cancelado, concluído, né? E durante o processo de ordem de serviço, né, quando a gente estiver trabalhando ali na ordem de serviço, a gente vai poder utilizar esses status, né, para indicar em qual etapa se encontra a ordem de serviço, né, até chegar na conclusão, né, ou no cancelamento, né, caso seja identificado que é necessário cancelar a ordem de serviço. Outra tabela que a gente tem para verificar também é a tabela de tipos de defeito. Né? Então a gente foi aqui em tabela, arquivos, né? Tabelas, tipo de defeito. É aqui onde vocês vão cadastrar todos os tipos de defeitos que são relatados pelo cliente. Tá? Então, aqui nesse exemplo a gente tem o tipo de defeito manchas escuras. Né? Então,
O cliente vai ligar para você, vai informar que precisa abrir um atendimento técnico para o equipamento porque está sendo manchas escuras na impressão. Então lá na ordem de serviço, no tipo de defeito, você vai selecionar o tipo de defeito manchas escuras. Ok? Então aqui é onde você vai cadastrar os tipos de defeitos. Então você pode cadastrar quantos tipos de defeitos forem necessários. Então aqui não há limites. E dentro do tipo de defeito, você pode cadastrar também uma lista de prováveis causas e prováveis soluções. Então são informações importantes que o próprio operador, o próprio atendente pode verificar com o cliente, para já tentar solucionar esse problema via telefone. Então, por exemplo, posso criar aqui um tipo de defeito: máquina não liga e provável causa sem ponto de energia. Provável solução: ligar na rede elétrica. É simples, verificar essas questões. Então, de repente, o próprio atendente já pode solicitar, para que o cliente verifique. Ele liga informando que a máquina não está ligando. O atendente pergunta, se a máquina está ligada na rede elétrica. Se não está ligada na rede elétrica, basta ligar a máquina na rede elétrica e utilizar. Dessa forma, você ganha tempo, e também poupa recurso, porque o técnico não vai precisar ir lá no cliente só para ligar a máquina na rede elétrica. Seria uma questão simples de ser resolvida pelo telefone. Então você pode criar uma lista aqui de prováveis causas e solução, já para tentar adiantar esse atendimento, tentar verificar alguns pontos com o cliente antes de mandar o técnico diretamente lá no ambiente do cliente. Então vamos salvar aqui, e esse registro também já fica pronto para ser utilizado lá na abertura de ordem de serviço. Então, se realmente for necessário abrir uma ordem de serviço com esse tipo de defeito que a máquina não liga, já está pronto lá para ser utilizado. Vamos sair aqui. O próximo tópico que a gente teria para falar é do formulário. A gente já mostrou aqui, já acabei adiantando essa questão, que seriam os modelos de formulário. Ok? E com isso a gente fecha as tabelas que a gente tem para utilizar no módulo assistência técnica. A gente revisou, a gente passou pelos cadastros de técnico e atendente, supervisor, território. Dentro do cadastro do equipamento, a gente identificou como vincular o equipamento ao território, aqui no campo território. A gente também entendeu como o Ilux trabalha com a questão da prioridade do atendimento, que por padrão é aqui no equipamento, mas você também tem a possibilidade de trabalhar com uma prioridade de atendimento específica por tipo de ordem de serviço. A gente também identificou como fazer o cadastro da garantia dos produtos e da garantia específica do equipamento, que é aqui no botão garantia. Também entendemos ali como o Ilux trabalha com a questão dos tipos de ordem de serviço, que é para identificar o tipo de chamado que está sendo aberto, e que aqui dentro é onde a gente vincula o formulário que vai ser utilizado. Então, inclusive, você pode ter formulários diferentes para cada tipo de ordem de serviço. Visualizamos aqui onde a gente cadastra os status das ordens de serviço e os defeitos. Então, aqui a gente tem os tipos de status e o tipo de defeito. E com isso a gente fecha esse treinamento de hoje. Esse treinamento é mais simples, mais focado realmente nos cadastros que vão ser utilizados no módulo assistência técnica, para abertura de OS. E no próximo treinamento é onde a gente vai trabalhar essa questão desde a abertura da ordem de serviço até os atendimentos, manutenção, envio de suprimentos, até o fechamento da ordem de serviço. Vamos finalizar por aqui o treinamento. Quero agradecer a presença de todos nesse primeiro treinamento. Se tiverem dúvidas, a Softlux vai estar à disposição aí para o que for necessário, pelos canais de atendimento da empresa, que seria um chat online, A gente também tem
o telefone, caso necessário. Tá? Para os clientes em implantação, a gente também atende pelo Skype, então se precisar a gente vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Tanto quanto esse treinamento como outros treinamentos que já tenham sido ministrados, ok? Aguardo vocês aí para o próximo treinamento. Um ótimo dia para todos e até a próxima.